Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5, meu amado, e nós vamos hoje falar sobre o nosso penúltimo mandamento, o nono mandamento, que fala sobre o pecado da língua. E Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 21, vai trazer a repetição da lei que nós temos utilizado aqui, que está lá em Êxodo capítulo 20, e vamos hoje então entender sobre as aplicações, as práticas, as proibições e as exigências deste mandamento para nós. Diz assim, portanto, a palavra de Deus, em Deuteronômio 5, do verso 1 até o verso 21. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que fostes servos na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O nono mandamento diz com toda clareza: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós temos aprendido aqui que os mandamentos do Senhor, eles não são tão objetivos que não possam ser aplicados às outras áreas da nossa vida, mas vemos que a lei do Senhor, ela nos dá um rumo, ela nos dá uma base para que venhamos a cumprir a vontade do Senhor. Nós aprendemos dos vários desdobramentos, quando, por exemplo, o Senhor Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Isso diz respeito a nós cultivarmos uma mente que tenha apenas o Senhor Deus como valor, olhar para o mundo pelos valores do Senhor. Quando vimos: não farás para ti imagem de escultura, no contexto de adoração, isso diz respeito também a criar imagens no nosso coração e na nossa mente. Não tomar o nome de Deus em vão significa também atos que desonrem ao Senhor, que o levam à ira extrema. Também aprendemos que guardar o dia do Senhor é de fato rememorar o que está no Éden e o que nos aguarda no futuro. Nós vimos também que honrar pai e mãe
não diz respeito apenas na relação filhos com os pais e pais com os filhos, mas diz respeito também aos iguais, do inferior para o superior e o superior para o inferior. Nós aprendemos que não matar significa também não odiar e deixar de amar o irmão. Não adulterar significa não cometer, ultrapassar o pecado do adultério e cometer outros pecados que afrontam ao Senhor Deus de ordem sexual e que desonram o seu nome. Quando fala sobre furtar, fala também do furto que muitas vezes realizamos na vida das pessoas, roubando-lhe a alma, a mente e a dignidade. E quando fala sobre falso testemunho contra o teu próximo, mesmo se aplica. Nós não estamos falando aqui especificamente de eu ser uma testemunha falsa contra alguém. Mas o que nós encontramos aqui é o que nós podemos claramente entender sobre todo e qualquer pecado da língua. Aquilo que nós falamos. Veja que o terceiro mandamento fala de nós não tomarmos o nome de Deus em vão. Ou seja, blasfemar contra o nome do Senhor, dizer coisas que desonram quanto à sua existência, à sua majestade, é algo terrível, que deve merecer o nosso ódio por quem assim o faz, porque está fazendo contra o Senhor. Da mesma maneira, nós temos aqui, neste mandamento, não dizer falso testemunho contra o irmão, do pecado da língua, não somente contra Deus, porque isso é tomar o nome de Deus em vão, mas o pecado contra o próximo. E a língua, de fato, é um dos menores membros que temos no corpo, mas é aquele que tem capacidade para levar milhares e milhares de pessoas ao inferno. É o que diz Tiago. No capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha, uma centelhazinha, põe em brasa tão grande selva, floresta, toda pega fogo e começa apenas com uma centelhazinha. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo o gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A língua é um membro terrível. É talvez um dos membros do corpo que mais nos leva a pecar. Às vezes achamos que os membros mais perigosos que nós temos são os reprodutores, quando na verdade o membro mais perigoso que nós temos e que nos leva à ira do Senhor não é outro, senão a língua. E é exatamente por isto que o pecado da língua está entre os piores pecados diante do Senhor, porque existem pecados que são piores do que outro. Todos eles, obviamente, afrontam ao Senhor, mas existem pecados que levam o Senhor muito mais à ira e que o desonram muito mais do que outros. E é exatamente isso que nós encontramos em Provérbios 6, de 16 a 19.
Assim diz a Escritura Sagrada: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Veja que aqui nós encontramos, neste conjunto de pecados, nós encontramos aqui claramente o Senhor falando sobre o pecado da língua, quando ele fala sobre a mentira, quando ele fala da contenda entre irmãos e quando ele fala de testemunha falsa. Testemunha falsa que profere mentiras. Por isso nós somos enganados pela nossa própria carne, pela nossa própria mente, achando que tendo uma vida de castidade e pureza sexual, e que deve sim acontecer, tanto a solteiros quanto a casados, é o bastante e isso é suficiente para que nos esqueçamos de outras áreas da nossa vida, quando o que mais leva o Senhor à ira, dentre tantos outros pecados, é o pecado da língua. É o que põe a perder, é o que incendeia uma floresta, é que arruína com qualquer reputação. E nós precisamos entender que este pecado provém de um coração maldoso. Por isso Cristo, lá no capítulo 15, verso 19 de Mateus, ele diz com todas as letras: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, pecados de ordem sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração que surge. E dentre esses pecados tão terríveis que nós encontramos aqui, nós encontramos também o de falsa testemunha. Veja que quando Cristo ele relaciona os pecados, ele vai trazer aqui os mandamentos. Quando ele fala de homicídio, ele está falando do 6º mandamento. Quando ele fala de adultério e prostituição, que na verdade significa adultério e qualquer outro pecado de ordem sexual, é o 7º mandamento. Quando ele fala sobre o furto, ele está falando sobre o 8º mandamento. Quando ele fala das blasfêmias contra o Senhor, ele está falando do 3º mandamento. E quando ele fala do falso testemunho, ele traz o 9º mandamento. Veja que o pecado da língua, ele está ao lado de outros pecados horrendos diante do Senhor. A própria blasfêmia provém da língua, não só do pensamento. Quando nós, como diz o autor de Hebreus, calcamos aos pés Cristo Jesus, a nossa língua pode fazer com que venhamos a expor Cristo à ignomínia, a calcá-lo com os nossos pés. São pecados odiosos, que devem ser rechaçados. Como a língua é perigosa, e como nos esquecemos disto. É como se nós criássemos um escorpião, e achássemos esse inseto pequenininho, um animal tão mimoso, tão gracioso, ou como se estivéssemos criando uma cobra coral, que no seu colorido leva os nossos olhos ao prazer, quando na verdade estamos correndo o risco de sermos envenenados pelo pecado da língua. Porque com a mesma língua nós elogiamos, com a mesma língua nós destruímos. E é importante notar que o falso testemunho depende inteiramente da mentira. Ou seja, dizer falso testemunho é mentir. A gente pode ver isso na Escritura Sagrada em muitos textos. Quero destacar apenas 3 em Provérbios. Capítulo 12, verso 17 diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude, a mentira. Em 14:5 diz: a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Está falando de testemunha verdadeira e testemunha falsa. Em 19:9 diz: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Portanto, quando olhamos para o 9º mandamento,
estamos falando aqui de pecados que estão embasados na mentira. E quando assim nós entendemos, nós vamos perceber que o 9º mandamento, ou seja, os pecados da língua, porque com a mesma língua podemos glorificar a Deus ou blasfemar contra Ele, com a mesma língua podemos abençoar um irmão ou amaldiçoá-lo de forma pecaminosa. Nós vamos descobrir que há aqui um paralelo, porque esse paralelo está entre verdade e mentira. E para entender esse paralelo entre verdade e mentira, o Evangelho de João, capítulo 3, do verso 20 ao verso 21, diz: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, a verdade está na luz, a mentira está nas trevas, e isso não poderia ser diferente, porque no mesmo Evangelho, no capítulo 8, versos 44 e 45, diz, Cristo falando: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida, aqui está trazendo o 6º mandamento, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Veja como Cristo está aqui mencionando acerca do diabo, porque nele não há verdade. Ou seja, em Satanás e a sua horda imunda e maligna de demônios, não há verdade. Há apenas a mentira, as trevas. E aí Cristo diz, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Em outras palavras, nós vamos descobrir que esse paralelo entre a verdade e a mentira é um paralelo entre Cristo e o diabo. Não que esse paralelo faça de um lado Cristo e do lado o inimigo, como se ambos tivessem a mesma força e fossem antagônicos entre si. Não é esse o significado, porque Cristo está acima de tudo e de todos, incluindo os espíritos malignos. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que se somos da verdade, somos de Cristo; se somos da mentira, somos de Satanás. E a pergunta é: a quem servimos? Todas as vezes que proferimos mentiras, sejam elas doutrinárias, sejam elas relacionadas a Deus, sejam elas relacionadas ao homem, seja ela relacionada a qualquer aspecto da vida, todas as vezes que mentimos, servimos a Satanás. Porque é ele o pai da mentira, é ele quem produz a mentira, é ele que mente contra o Senhor Deus e acerca de Deus, é ele que mente contra irmãos para destruir-lhes a vida, é ele que mente a nosso respeito para nos destruir. É por isto que os pecados da língua, que afrontam ao Senhor e que afrontam ao próximo, levam o Senhor à extrema ira, e nós precisamos avaliar sobre isso, porque quando Cristo falou sobre o pai da mentira, sobre o fato de que ele falava a verdade e as pessoas não criam nele, ele estava falando com líderes religiosos, com gente que lia a Bíblia, com gente que conhecia Deus, pelo menos de ouvir falar. Mas eram pessoas religiosas, muito santarronas, jejuavam várias vezes por semana, viviam orando nos cantos das praças, com os braços abertos, olhinhos para o céu, com aquela cara de piedade, mas eram servos do diabo. E neste mundo nós só temos duas categorias de pessoas: aqueles que servem a Cristo e aqueles que servem ao diabo, aqueles que adoram a Cristo e aqueles que adoram ao diabo. Não há meio termo, irmãos, a não ser que alguém consiga me provar isso na Bíblia.
Por isto, quando nós falamos do 9º mandamento, nós estamos falando acerca de quem nós servimos no nosso dia a dia. E aí então, nesse aspecto, nós vamos perceber que o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ele se divide em 3 aplicações que devem estar no nosso coração. Ou seja, como eu posso quebrar o 9º mandamento? Contra quem eu posso quebrar o 9º mandamento? À luz do que diz o nosso catecismo, ambos, tanto maior quanto menor, à luz do que dizem os nossos símbolos de fé, podemos afirmar com toda tranquilidade que a primeira dimensão que nós podemos utilizar contra, realizando a quebra desse mandamento, somos nós mesmos. No que diz respeito à nossa própria reputação, ao que pensamos de nós mesmos diante do Senhor e dos homens. Por isso, quando pensamos numa autodepreciação pecaminosa, ou seja, quando eu deprecio a mim mesmo, não considerando a obra de Deus na minha vida, não considerando a obra de Cristo na minha vida, uma atitude ou uma depreciação pecaminosa acerca de mim mesmo, eu estou quebrando o 9º mandamento. Eu não posso agir dessa maneira, porque eu posso afetar a própria obra de Cristo na minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu também não posso usar de vanglória para mim mesmo, achar que eu sou tal, que eu sou alguém insubstituível e que sem mim nada pode funcionar. Eu não posso agir dessa maneira, porque ambos os sentimentos quebram o 9º mandamento, porque é uma falsa percepção, é uma mentira, é um falso testemunho contra nós mesmos. É por isso que nós precisamos manter a nossa reputação diante dos homens. Isso é importante. O testemunho nosso, a nossa vida com Deus, ela precisa ser vista por todos aqueles que estão ao meu redor. E é por isso então que eu entendo com muita clareza aquilo que Paulo nos diz acerca do que devemos pensar de nós mesmos. Porque por vezes, amados, o pecado em quebrar este mandamento está no fato de termos uma visão que não é a visão daquilo que de fato o Senhor pensa de mim. Por isso ele diz em Romanos capítulo 12, verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Em outras palavras, o que eu devo pensar de mim mesmo é exatamente o que sou, para não me levar à vanglória, mas também a obra de Cristo, para não me levar a pecar contra a obra do Senhor da minha vida. Por isso eu preciso sim usar de honestidade quanto à minha reputação e honrar a Cristo que está em mim. Eu não posso ter um falso testemunho acerca de mim mesmo. E isso pode acontecer quando, motivado pelo pecado, eu sou levado à vanglória ou sou levado à depreciação pecaminosa acerca da minha vida. Mas devo testemunhar diante das pessoas com o equilíbrio necessário para mim. Mas este mandamento, o 9º mandamento, ele não só se aplica à minha pessoa, mas ele também se aplica com respeito à reputação do próximo. Então eu não tenho que me preocupar apenas com a minha reputação, mas eu tenho que me preocupar também com a reputação daquele que comigo está convivendo. Por isso, ao olhar para a expressão não usar de falso testemunho contra o próximo, eu vou descobrir que eu também tenho responsabilidade e eu devo lutar pela reputação do meu próximo diante dos homens, sem desonrá-los e sem bajulá-lo. Porque o nosso pecado nos leva aos extremos, não é mesmo? Ou nós depreciamos o próximo
ou simplesmente nós bajulamos o próximo, ou ele se torna um lixo para mim, ou ele se torna um Deus para mim. E eu não posso agir dessa maneira. A Escritura Sagrada nos fala que devemos também defender a reputação do nosso irmão, daquele que conosco está. Amados, isso é algo tão difícil, porque não existe raça pior do que o ser humano, do que falar mal do seu irmão, falar mal do próximo, sem dar a ele oportunidade de defesa. Este pecado pode inclusive levar à desunião entre irmãos. E alguém que leva a desunião entre irmãos, leva o Senhor a uma ira extrema, como nós vimos em Provérbio, capítulo 6. Não podemos de forma nenhuma, amados, usar do falso testemunho contra o nosso próximo. Porque usar de falso testemunho pode levar alguém, inclusive, à morte, a um castigo injusto, a uma destruição quase irreversível da vida. E nós não podemos fazer isto. Por vezes nós utilizamos elementos que são progressivos, não é? A conta-gotas, destruindo a reputação de alguém. Às vezes fazemos isso com o nosso cônjuge. Nós não só denegrimos, mas destruímos a vida do nosso cônjuge a terceiros. Eu não estou dizendo que não devamos buscar ajuda quando o nosso casamento está em crise, não é isso. E abrir o coração, mas eu preciso lutar para que a verdade seja estabelecida quanto ao testemunho que eu dou sobre quem quer que seja. Por isso a palavra de Deus fala que o mexerico e a maledicência, a fofoca, são instrumentos do pecado. Porque, responda para si mesmo, em que contribuímos no reino de Deus quando falamos mal de irmãos? Me diga, qual é a contribuição? Onde está a glória de Cristo quando nós usamos de maledicência pecaminosa contra o próximo, contra o meu irmão? Em que a igreja vai ser abençoada quando eu destruo com a mentira, com o falso testemunho, com o mexerico, com a fofoca, a vida de quem quer que seja? E quando se trata de irmãos, estamos falando de propriedade de Cristo Jesus, quer queiramos ou não. É por isso que precisamos cravar no nosso coração aquilo que nós já lemos, e eu repito, lá em Provérbios capítulo 6, 16 a 19, 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Nós precisamos temer a Deus e entender qual o sentimento que Ele tem para com a atitude que temos contra os nossos irmãos. É tão triste, amados, quando nós participamos da disseminação de uma fofoca, destruindo a vida de alguém, e lá na frente, quando tudo já está arruinado, descobrimos que se tratava de uma mentira. Como é difícil. E não há como reverter em termos práticos isto.
Não há como soerguer, a não ser pela graça do Senhor. Por isso eu preciso ter consciência de que a minha língua deve glorificar a Deus. Em tudo. Isto não significa dizer que nas nossas palavras não reconheçamos erros que saltam aos olhos de pessoas que precisam de ajuda. Não é isso. Não é isso. Mas é simplesmente agir por maledicência contra irmãos e destruir a sua reputação. No Velho Testamento, falsas testemunhas levavam pessoas à morte. Por vezes, hoje, nós destruímos pessoas e por vezes não há como retornar mais. Tal é a dimensão do estrago que nós realizamos, a não ser que essa reversão aconteça por um milagre realizado pelo poder do nosso Deus. Mas o 9º mandamento, ele não diz respeito apenas à minha reputação ou à reputação do próximo, mas o 9º mandamento, em certa medida, também diz respeito à reputação do Senhor Deus. Por que isto? Porque esse mandamento, ele nos leva a lutarmos sempre para promover a verdade, custe o que custar. Eu devo falar a verdade, não importando as consequências para mim. E eu tenho que viver a verdade, ainda que isso traga situações que contrariam o espírito do mundo. Porque nós vivemos hoje um mundo de falsidade, nós vivemos hoje um mundo de pacifismo, nós vivemos hoje num mundo de amores pecaminosos de toda ordem. Não estou falando apenas de ordem íntima, de qualquer ordem, de qualquer relação. Vivemos hoje um amor que contraria aquilo que Cristo diz. Quem não aborrece pai, mãe, filhos, parentes, sua própria vida, por minha causa, pode ser tudo, menos meu discípulo. E por conta disso, nós alimentamos as mentiras do mundo, e em nome das mentiras do mundo, contra o nosso Deus. Nós precisamos viver a verdade do Senhor. Por isso, nós não podemos, por exemplo, acusar o nosso Deus de absolutamente nada, porque Ele é justo e santo. Ele é quem dá a vida, Ele é quem tira a vida, Ele é quem nos dá, é quem retira de nós, quem nos concede, que nos oprime com amor para sermos trabalhados. É Ele que faz, e tudo que Ele faz são obras de amor, baseado na sua lei. E nós não podemos acusá-lo de nada, porque Ele é todo justiça e Ele é todo santidade. É por isso que o 9º mandamento, diante da reputação do nosso Deus, todo nosso ódio, é essa palavra mesmo, irmão. Eu não estou falando repulsa, eu estou falando ódio, olhos vermelhos de ódio. Nós devemos conduzir todo o nosso ódio em direção à mentira. Porque nós já aprendemos quem é o pai da mentira e contra quem ela se levanta. Ela se levanta contra aquele que é a verdade. E sabe por que isso, amados? É muito simples. É porque a verdade, ou seja, defender a verdade, viver a verdade, é defender a Cristo. Não que Ele precise da nossa defesa, mas é demonstrar o sentimento que há no meu coração com relação ao próprio Cristo, porque
Ele é a verdade. Veja, Cristo não tem a verdade, Ele é a verdade encarnada. Por isso, o 9º mandamento mostra o cuidado que devemos ter com relação ao nosso relacionamento e o que nós pensamos acerca de Cristo Jesus. Veja que a palavra do Senhor, ela nos fala com tanta clareza acerca do Senhor Jesus. Por exemplo, quando nós pensamos na pessoa e na obra de Cristo, nós podemos ver isso com tanta claridade, aquilo que está em João capítulo 1, 14 e 17. No verso 14 diz assim, falando sobre a pessoa de Cristo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo se encarnou cheio de graça, de verdade e de glória. E a sua obra está relatada no verso 17, alguns versículos depois de João capítulo 1, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, ou seja, a condenação, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A pessoa dele é a verdade, a obra de Cristo é a verdade. Por isso que a redenção do Senhor está calcada na verdade. Em João capítulo 8, verso 40 diz: mas agora procurais matar-me, diz Jesus, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. E no capítulo 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Vamos repetir? Eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou. Ele não disse eu tenho. Eu sou a verdade. Por isso, falso testemunho é contra Cristo, em última instância. E nós entendemos isso não só pela sua pessoa, que é cheia de graça e verdade, a sua obra, que manifesta a sua graça e a sua verdade, a sua redenção, porque Ele é a verdade, mas até mesmo a forma de cultuarmos ao Senhor aponta para esta manifestação de Cristo, quando nós cultuamos o seu santo nome. Porque ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, ou seja, os adoradores da verdade, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isto não é outra coisa senão o fato de que Cristo é a verdade e de que o diabo é o pai da mentira. Quem mente fala do que lhe é próprio e aponta para quem ele adora e a quem ele serve e a quem ele traz poderes a este mundo. Nós que somos da verdade, nós estamos glorificando a Cristo. Por isto, o 9º mandamento não tem como alvo final o nosso próximo. O 9º mandamento tem como alvo final a Cristo, que é a verdade, que nos trouxe a verdade e que é adorado pela verdade. Por isto precisamos, amados, ter mais temor com relação ao que falamos, e não podemos ser disseminadores, não podemos privilegiar, não podemos espalhar mentiras, porque somos
da luz e da verdade. Quais são as aplicações que poderíamos trazer acerca deste mandamento? Este mandamento que diz respeito à minha reputação, à reputação do meu próximo e à própria reputação de Cristo. Nessa simples frase: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E nós estamos aqui, neste mandamento, estabelecendo o paralelo entre a verdade e a mentira. Nossa preferência por Cristo ou por Satanás. Eu gostaria de fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira delas é entender que a postura mundana quanto à verdade é mentirosa. Nós vivemos hoje tempos difíceis, tempos onde a tradição, onde a lei de Deus, onde o que é do Senhor é totalmente destruído pela construção do inferno que o homem estabeleceu no seu coração e na sua mente e impôs à nossa cultura. Quando nós olhamos para os modismos que existem e que por vezes até assimilamos alguns para nós precisamos entender que esses modismos, eles não vieram de Deus, mas vieram do homem. E que homem é esse? O homem que quer se tornar independente de Deus. Foi isso que aconteceu. Ao olharmos para a história humana, sobretudo da nossa cultura, olharmos para os filósofos, para os cientistas, para homens de sabedoria, o que estes homens buscaram ao longo da história que foi crescendo até chegar aos dias de hoje? Se tornar independentes de Deus, a ponto de negá-lo, não só negá-lo, mas até dizer que ele não existe, e que tudo que existe é construção humana. Nós estamos hoje vivendo um absurdo tão grande, que essa paranoia, essa doença sobre o fato de que tudo é construído socialmente, diz respeito até ao sexo. Ninguém nasce mais macho e fêmea, isso é construção. A linguagem que afronta a verdade, porque de fato se distanciou de Deus ao extremo. É por isso que a visão de casamento, ela se choca com a Escritura Sagrada. O papel da mulher em casa, no lar, se choca com a realidade. O papel do homem se choca, o papel dos filhos se choca, o papel de qualquer área se choca, porque o que vai agora determinar a minha vida é o que a história diz, é o que a sociologia diz, é o que a psicologia diz, é o que a antropologia diz, a pedagogia diz. Estes são os elementos que nos guiam, mas são elementos criados por um coração que afrontou ao Senhor, uma mentira que tenta destruir a verdade de Deus. Esse é o mundo que vivemos. Muitas pessoas me chamam, a mim, Alfredo, de radical. Mal sabem eles que isso para mim é elogio e doce aos meus ouvidos. Sabe por quê? Porque radical vem de raiz. E eu quero ter as minhas raízes fincadas profundamente nos valores do Evangelho. Então, quem me chama de radical está me elogiando. E é esse o sentimento que eu creio que todo crente deve ter. Quando nos chamam de fundamentalista, isso é elogio, os fundamentos do Evangelho. Quando nos chamam de loucos, isso é elogio, porque de fato o Evangelho é loucura para aqueles que não creem. Quando nos chamam de qualquer coisa fóbica, isso é elogio, porque nós somos do Evangelho, nós somos da palavra, nós somos da verdade. Por isso, precisamos entender que a postura do mundo, ela se baseia
num diálogo que houve entre Cristo e Pilatos, lá no Evangelho de João, capítulo 18, versos 37 e 38, na primeira parte, quando Cristo está diante de Pilatos, trava-se o seguinte diálogo. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, fitando os olhos em Cristo: que é a verdade? O que é a verdade? O que você quer dizer por verdade? E é esta semente no coração de Pilatos que se desenvolve hoje num mundo de pura mentira. E quantos crentes acreditam nas mentiras ditas por cientistas sociais e das humanidades, abandonando a verdade de Cristo. Que tenhamos essa percepção, amados. Algo que eu sempre busquei incutir na minha casa foi a seguinte frase, essa mesma: tudo que vocês ouvirem lá fora é mentira, até que você, pelas Escrituras, prove o contrário. Nós não somos progressistas, não somos revolucionários, não somos humanistas. Somos servos da verdade e vivemos a lei da verdade, que é Cristo Jesus. Em segundo lugar, amados, nós não podemos, sob hipótese alguma, de maneira nenhuma, propagar mentiras, porque toda mentira afronta ao Senhor. Ah, como isto hoje é complicado. Porque eu entro lá no Facebook e vejo uma afirmação bombástica com cara de reportagem. E imediatamente eu começo agora a disseminar aquilo. Porque favorece a minha visão política, a minha visão de mundo. E eu começo então a disseminar, mando para o WhatsApp, mando para um monte de gente, coloco nas minhas mídias sociais. E lá na frente eu descubro que é uma mentira. Irmãos, disseminar, me permitam uma expressão que eu nem gosto de utilizar, acho horrorosa essa expressão, mas vou utilizá-la assim mesmo. Disseminar fake news ou falsa notícia é quebrar o 9º mandamento. Não faça isto. Tenha responsabilidade, amados. Porque não é só, ai, olha só, era mentira, vou tirar. Não, você já quebrou o 9º mandamento, você já serviu a mentira, você já afrontou a verdade que é Cristo. Ainda que a expressão venha ao encontro dos nossos anseios. Precisamos ter muito cuidado. Uma dica: existem vários sites, mas muitos, que checam aquilo que é disseminado por meio das mídias sociais. Vá lá, coloque, ele vai dar todo o histórico. Quantas vezes eu, em grupo de pastores, tive que dizer em público para colegas: meu irmão, isso é mentira, cheque, vá ao site tal, o que você está colocando aí não é verdade. Por isto, precisamos ser cuidadosos, porque tudo que provém de nós deve ser a verdade, por causa de Cristo Jesus.
Por isso, cuidado, irmãos, cuidado com a internet, cuidado com as mídias sociais, cuidado com o que você espalha por aí. Tenha certeza de que o que você faz está pela verdade. Em terceiro lugar, amados, a nossa visão da verdade deve alcançar a Cristo, a verdade encarnada. O que eu quero dizer com isso? Porque o simples fato de disseminar, por exemplo, fake news, ou notícias falsas, que é o que eu prefiro dizer, o simples fato de aderir às mentiras adocicadas do mundo, afrontam em última instância a verdade encarnada e aquele que nos revelou a verdade, que é Cristo. É uma situação tão delicada, porque ou servimos a Cristo, que é a verdade, ou ao diabo, que é o pai da mentira. É por isso que devemos encher o nosso coração de temor por causa de Cristo. Por isso ele disse que o nosso falar deve ser sim, sim e não, não. O que ultrapassa disso vem de quem? Do maligno. Irmãos, é muito sério isto. Entendam. Isso é o que a Escritura Sagrada está gritando aos nossos ouvidos. O nono mandamento não é dizer falsa testemunha contra o irmão, beleza, estou tranquilo. Não, o nono mandamento mostra como nós somos pecadores e como nós somos propensos ao mal e como somos propensos a afrontar a santidade de Cristo. É como certa vez eu estava aqui numa padaria e na fila o caixa, que era dono dessa padaria, dizendo: é um absurdo esses políticos em Brasília, tudo ladrão, tudo mentiroso, tudo roubando dinheiro público, não sei o quê. Aí eu falei assim: vamos fazer um testezinho bem pequeno para ele. Quando chegou a minha vez, eu estava comprando acho que 2 ou 3 pães. Aí, é tanto, paguei, obrigado. Ele disse: não, quero minha nota fiscal. Eu disse: nota fiscal? Você quer nota fiscal de 3 pães? Que isso, rapaz? Aí eu olhei bem no fundo dos olhos. A Sandra às vezes fala: amor, para com isso, mas eu não consigo. Aí eu olhei no fundo dos olhos dele e disse: e ladrão e mentiroso só os políticos de Brasília, não é? Roubando o dinheiro público. Nós precisamos alcançar a Cristo, que é só verdade e nenhuma mentira. Nós precisamos, amados, testemunhar da verdade e persistir nisto, mesmo que nos custe a vida. Eu não sei quantos aqui já foram convocados num tribunal mesmo, para testemunhar. Se um dia isso acontecer, vá na força do Senhor e fale somente a verdade. Quando você for convidado a testemunhar de algo, vá no temor do Senhor e na força do Senhor e fale somente a verdade. Quando você for surpreendido por algo e é necessário o seu testemunho, na força do Senhor, fale somente a verdade. É por isto que nós carecemos de Cristo. É por isso que nós carecemos das misericórdias do Senhor. Porque não há como ser confrontado com o nono mandamento e não corar de vergonha. Mas é aí que nós desfrutamos da graça do Senhor. Ninguém deve sair deste recinto destruído. Mas todos nós, a começar em mim, devemos sair deste recinto edificados pelo Senhor. Se há pecado na nossa vida com relação à língua,
Confessemos isto agora diante do Senhor e façamos com que Ele tenha misericórdia de nós. E Ele tem, e Ele nos perdoa, e Ele nos limpa, e Ele nos torna dignos de estarmos na sua presença em Cristo Jesus. Irmãos, mentir, nós mentimos, a começar por mim. Por isso precisamos da graça do Senhor. Precisamos das suas misericórdias. E precisamos dizer: ó meu Pai, eu não tinha esta visão do 9º mandamento, mas ó Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa aquilo que proferi como mentira, afrontando ao teu Filho e enaltecendo ao diabo. Seja mentiras diretas ou indiretas, meias verdades, disseminar teorias mundanas, filosóficas, científicas, seja o que for, que são mentiras contra o Senhor, ou de qualquer ordem. Que sejamos corajosos e sejamos homens e mulheres da verdade.